cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, e ainda tem eleição rolando, mas o futuro do PT já está sendo discutido, não é isso, Mário? Bom dia. Olha, Laís, bom dia. Verdade, viu? O PT, ele teve uma eleição desastrosa no primeiro turno do ponto de vista das grandes cidades. Se você fizer uma avaliação, você vai perceber que, por exemplo, entre as capitais, o partido não conseguiu eleger nenhum prefeito ou prefeita. Aonde disputou, perdeu. E sem falar que teve cidade que nem candidato o PT teve, como é o caso, por exemplo, do Recife. Acabou tendo que aceitar goela abaixo, né, o apoio à candidatura de João Campos. E olha que tinha alguns petistas querendo sair candidatos lá, viu? Mas mesmo assim não conseguiu. Passada essa eleição do primeiro turno, a gente chega no segundo turno e o PT tem mínimas chances de ganhar uma prefeitura. Em Fortaleza, mas tem uma eleição que as pesquisas mostram, algumas, né, com o candidato do PL na frente, outras com candidatos empatados tecnicamente. Em Natal, a candidata do PT atrás. Enfim, pode correr o risco de também não fazer nenhuma prefeitura na eleição desse ano de cidade grande, de capital. E isso é preocupante, Laís, principalmente se você olhar para a cidade de São Paulo, onde o PT não tem candidato, mas o PT apostou todas as fichas no Guilherme Boulos, né? E o Guilherme Boulos, ao que tudo indica, bateu num teto ali de 40% e ele não consegue avançar, enquanto o Ricardo Nunes, nos votos válidos, ele já ultrapassa ali os 51%, 52%. Então é uma frente muito grande para uma cidade feita de São Paulo. E uma derrota em São Paulo significa, né, muito peso para a eleição. Verdade. Que se aproxima. Sem falar em cidades, por exemplo, que o PT nem está disputando. Se você for para Goiânia, por exemplo, existe uma disputa de 2 candidatos à direita, um apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, o outro apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Se você for para João Pessoa, o Cícero Lucena, que é um candidato do PP, tem um viés muito mais centro-direita, e também o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que vai disputar lá. Então, todos esses fatores empurram o PT para rediscutir a liderança, né, para rediscutir a presidência. Porque no comando de Gleisi Hoffmann, o que é que se viu no partido? O PT ganha a eleição para presidente, ganhou, mas teve que fazer aliança aí, né, com todo tipo de gente, inclusive passa por constrangimento até hoje, quando chegou a eleição, que colocam os vídeos de Geraldo Alckmin dizendo que o presidente Lula queria voltar à cena do crime. Então ficou uma aliança muito esquisita essa, e Gui acabou ganhando a eleição, né, por todo o contexto que envolveu, né, a questão de Bolsonaro, né? A gente sabe aqui, a gente não vai discutir essa história, mas foi toda uma campanha contra o ex-presidente que acabou perdendo a eleição, e aí não envolveu só nem a figura de Lula, nem a figura do PT. E quando a gente analisa as pesquisas de avaliação de governo de Lula, a gente vê ali que é 30% daquele eleitorado, né, que apoia ele incondicionalmente, seja o governo bom ou ruim, mas não passa disso. Então, diante dessa situação, do fiasco que foi no primeiro turno, de perder em cidades grandes, ameaçada de perder em cidades no segundo turno, de também discutir uma pauta que é avessa à maioria da população brasileira, como a descriminalização das drogas, o apoio ao Hamas, inconteste, né, a crítica também inconteste a Israel, colocando Israel como se fosse, enfim, o vilão nessa história. Eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais ponderada. Também o apoio a Nicolás Maduro, que no começo, quando todo mundo reconhece que aquela eleição foi fraudada lá na Venezuela, o PT ficou sempre com um pé ali, um pé aqui, mas depois acabou Gleisi Hoffmann metendo uma nota em apoio à Venezuela. Então todas essas pautas lá acabam empurrando aí, né, os eleitores mais para o centro e para a direita. E tudo sob o comando da Gleisi Hoffmann. Então o partido ficou muito mais ideológico, lembrando algumas vezes partido radical mais de esquerda, do que um partido de centro. E a gente sabe que para você governar o país, você precisa estar muito aliado ao chamado centrão. Você tem que ter muita proximidade com aquele pessoal ali. E
O PT, ele hoje tem uma dificuldade de relacionamento com o Centrão. A prova é que não consegue eleger presidente da Câmara nem do Senado. E ao que tudo indica, não vai conseguir também de novo, porque já existem alianças aí com partidos de centro, do próprio PSD, do próprio PP, para seguir no comando das câmaras altas, né, da Câmara e do Senado. Então, diante disso, já existe uma discussão para trazer uma pessoa para a presidência do PT que tenha um discurso mais maleável, que consiga transitar entre todos. Veja o que é você escolher uma pessoa que você aposta tudo, mas que por causa do partido ela tem uma dificuldade enorme para se eleger. Guilherme Boulos, por exemplo. Se Guilherme Boulos fosse de outro partido, até mesmo talvez o PT, talvez ele tivesse uma facilidade maior. Mas quando você vê o que o partido defende, é muito complicado. Ontem eu vi, por exemplo, Laís, uma declaração de apoio ao Ricardo Nunes da mãe de Isabela Nardoni. Não sei se você chegou a ver isso. E aquela fala daquela mãe é muito pesada, que ela diz: eu não posso votar em quem votou contra acabar com as saidinhas dos presídios. Então veja, quem teve uma situação parecida, se eu não me engano, ela foi eleita vereadora. Ela foi eleita a segunda mais bem votada. Pronto. Então veja, os mais novos vão perguntar quem é Isabela Nardoni. Mas aquela série da Netflix, o ano passado, ela trouxe o documentário, ela trouxe à tona de volta essa história. Então todo mundo ficou chocado de novo. E o choque maior é que o pai da menina, que foi condenado pela justiça pela morte dela, está solto. E a mãe da garotinha, ela colocou a culpa em Guilherme Boulos, porque ele votou contra as saídas dos presídios. Então, assim, essas pautas defendidas, essas pautas progressistas, elas encontram muita resistência em meio a boa parte da sociedade brasileira, e Guilherme Boulos vai pagar, pelo que ele falou muito no passado, mas também pela agenda defendida pelo PSOL. Não estou aqui dizendo, né, que toda a agenda defendida pelo PSOL é errada nem certa, mas eu acho que alguns discursos eles precisam ser afinados. Por exemplo, a candidata do PSOL aqui em Caruaru é contra armar a Guarda Municipal. O mesmo dizia a candidata do PSOL lá no Recife. A Guilherme Boulos é a favor de armar a Guarda. Então, quando ele dizia uma coisa dessa, o pessoal dizia, mas no estatuto do seu partido tem lá, sem falar aquele hino nacional que foi tocado com a linguagem neutra, com a pessoa cantando lá com a linguagem neutra. Uma fala de Boulos que ele diz que vai acabar com todos os colégios militares num comício. Então, tudo isso, né, vai pesando para que a esquerda ela se reaproxime. E não é à toa que nas últimas semanas o próprio Lula ele vem fazendo vários acenos aos evangélicos, dizendo que Jesus Cristo foi o maior esquerdista que já teve no mundo, e eu acho que ele esqueceu de Karl Marx, ele esqueceu de Lenin, ele esqueceu de Stalin, ele esqueceu de Pol Pot, de todos esses ditadores que eram de esquerda, e Lula disse que Jesus Cristo era o maior esquerdista da face da terra. Então esse aceno que ele veio fazendo aos evangélicos é uma maneira do jeito dele, daquele jeito de Lula, de tentar uma aproximação, já que a esquerda hoje, capitaneada aí pelo PT, tem muita dificuldade desse tipo de pauta, com esse perfil de público que é o eleitorado evangélico, a maioria votando sempre na direita. Ô Mário, essa questão de recalcular a liderança do PT se assemelha, pelo menos na minha opinião, você me corrija se eu estiver errada, se assemelha muito à situação do PSDB, que já foi um gigante no país e agora ele tem poucas lideranças, né? Que a gente vê assim, diz, vai ser potencial aí, né? Não tem. Não tem, né? Sim, potencial, pronto. A gente pensa em quê? Raquel, no Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, né? Mas da assim, esquerda? Não, do PSDB, eu tô dizendo assim, né? Sim. Se assemelha muito a essa questão de que não, o PSDB vai procurando os nomes, mas não. Veja, não o PSDB sai, hoje, ele vive de Pernambuco. Se você olhar, Eduardo Leite perdeu espaço, o outro que foi eleito lá no Mato Grosso do Sul perdeu espaço. O PSDB, ele vive de Pernambuco. Se você olhar, por exemplo, o PSDB, nessa eleição, ele perdeu mais de 60 prefeituras em São Paulo. Pouquíssimos prefeitos foram eleitos, porque houve uma migração muito grande para o PL, para os Republicanos e Tarcísio, para o próprio PT, que elegeu algumas prefeituras, poucas, mas elegeu. Mas o PSDB, nacionalmente, é um partido que acabou. E eu duvido muito que a governadora Raquel disputar a reeleição pelo PSDB. Eu acredito que vai ter uma migração dela, ou para o PSD,
de André de Paula, porque aí Raquel tenta evitar que, por exemplo, Lula declare apoio a João Campos numa eleição aqui e ele fique neutro, porque se ele tendo um candidato do PSDB aqui, uma candidata do PSD, que no caso seria Raquel, e um candidato do PSB, que é João Campos, André de Paula, que é ministro dele, pode dizer, presidente, lá em Pernambuco, fique neutro, não apoie ninguém. Então, dificilmente ela vai ficar no PSDB, que é um partido que faliu. Porque se você olhar também a quantidade de deputados, né, do PSDB, se Raquel fica num partido desse, não vai ter fundo partidário na eleição de 2026. Então ela vai sair, Rodrigo Pinheiro vai sair, os vereadores também vão. Vai haver um esvaziamento do PSDB aqui em Pernambuco. A Raquel mostrou força, conseguiu tirar o partido do ostracismo, o partido hoje empata com o PSB na quantidade de número de prefeituras, mas pegando a sua pergunta, o PSDB é um partido que acabou. Isso aí nacionalmente falando, mas vive hoje do raquelzismo aqui em Pernambuco. E o PT pode caminhar na mesma linha, né? Enquanto Lula estiver na presidência, não. E o PT já teve momentos piores, sabe, Laís, na história. Eu acho que é um partido que ele tem, apesar das minhas críticas a como ele é conduzido, ele é um partido que tem muita força. Eu acho que não chega a um PSDB da vida. Agora, pegando a sua mesma linha de raciocínio, a sua mesma pergunta que você fez sobre o PSDB, se Lula levou uma queda esse fim de semana, né? E uma queda grave, né? Pelo que eu estou dizendo, que foi traumatismo craniano enfim. Vamos supor que Lula não conseguisse mais ser presidente, ele tivesse que se afastar. Quem é a liderança hoje que substitui Lula no PT? Não tem. Não tem. No PT não, na esquerda. Ou eles reinventam urgente, essa liderança não é Haddad, essa liderança não é Gleisi Hoffmann, essa liderança não é Guilherme Boulos. Não é Geraldo Alckmin. Não é Geraldo Alckmin. Enfim, precisam olhar para o umbigo e dizer, a gente precisa criar uma nova liderança. E o PT não conseguiu. Já no PL, na direita, você olha para Bolsonaro, mas tem vários ali. Tem esse Pablo Marçal que surgiu aí, é meio fariseu, é bem verdade, mas surgiu aí esse Pablo Marçal. Tem o Nicolas, que é médio e longo prazo, é uma figurinha que aparece aí como um possível sucessor. Tem o Tarcísio. Tem a Michele Bolsonaro, tem o Tarcísio. Então a liderança, o PL, tem o próprio Ronaldo Caiado em Goiás. A direita ela consegue ter 5, 6 nomes aí que você olha só, esse aqui pode ser, essa pode ser, né? Mas a esquerda não. É Lula e só. Infelizmente, né? Vamos aí vendo mudanças na política com partidos que vão se acabando, partidos que vão surgindo. Bom, a gente vai rodar a vinheta agora para falar de futebol, mas Mário fala mais de política dentro do Manhã Cidade.